Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: perdeu alguém? Não se abata, Deus tem um plano. Eu quero começar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta. Você já perdeu alguém que era do seu convívio, parente ou algum amigo muito próximo de você? Se você perdeu, eu sei o quanto isso foi difícil, ou quanto está sendo difícil, para você conviver depois de ter ocorrido esta situação. Eu também já passei por esta experiência e eu sei o quanto é difícil. Na mensagem de hoje, eu quero falar da história de um homem que, ao perder um grande amigo, ele precisou dar continuidade a uma grande missão que estava sob a responsabilidade deste amigo dele. E por que quero citar este exemplo? Quero porque as atitudes deste homem nos traz grandes lições. Eu tenho certeza que você vai pegar boas lições para a sua vida no decorrer desta mensagem. Então eu peço que você fique com a gente até no final. Nós vamos ler então parte de um texto bíblico registrado no livro de Josué, capítulo 1, versos 1 até o 9, para falarmos sobre este homem. O texto lá, de acordo com Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus amados, vocês devem ter observado que o livro de Josué começa relatando em seu primeiro capítulo e no primeiro verso, que Moisés morreu. Todos nós sabemos que Moisés foi um grande líder, um homem usado por Deus tremendamente. Mas líderes morrem, homens de Deus morrem, mulheres de Deus morrem. Foi assim com Moisés, ele morreu. Como os seres mortais que somos, nós morreremos um dia. Mas os projetos de Deus não morrem. Eles serão continuados até serem concretizados. Ou seja, os planos de Deus, eles não serão interrompidos por causa da morte de alguém. Nós temos até informação em Jó capítulo 42, verso 2, que diz que os planos do Senhor jamais serão frustrados. O que Deus
tem determinado a fazer, ele vai fazer. Isso será feito, ninguém poderá impedir. Neste contexto aqui do texto de Josué que nós vimos, o plano de Deus era introduzir o povo de Israel nas terras de Canaã. Moisés, que tinha sido escolhido por Deus para para cumprir com esta grande missão, conforme diz ali o texto, ele havia morrido. A morte de Moisés não representava que Deus havia fracassado por não impedir a morte de Moisés até que ele cumprisse com todo aquele plano. Eu já falei exaustivamente uma outra mensagem que tinha como tema o que fazer quando receber um não de Deus. E aí eu expliquei ali o porquê dessa morte de Moisés antes de entrar na Terra Prometida, o porquê que Deus não permitiu que Moisés conduzisse o povo de Israel até eles conquistarem a cidade de Jericó, as terras de Canaã prometidas por Deus. Mas na mensagem de hoje eu quero enfatizar que pessoas morrem e isto faz parte da vida, mas os planos de Deus continuam. Deus tem planos e nós precisamos estar prontos para fazer parte destes planos, ainda que venhamos a perder alguém tão próximo de nós. Normalmente, depois da morte de um ente querido, nós temos grande sofrimento e depois disso acontecem reações que podem ser reações negativas ou reações positivas. Estas reações, elas podem mudar o rumo da vida de uma pessoa. Nas reações negativas, nós podemos citar como, por exemplo, a perda da vontade de viver. Tem gente que perde a vontade de viver. Outros perdem a motivação de continuar fazendo aquilo que eles desejaram fazer. Também alguns são acometidos com grande desânimo. Em alguns casos, tem pessoas que não querem fazer mais nada. Elas ficam, então, em depressão e elas ficam ali esperando os seus últimos dias de vida. Estas reações são muito danosas para a vida de qualquer pessoa. Mas há um segundo grupo de reações, que são as reações que todos nós devemos ter. Estas reações são as de levantar a cabeça, de olhar para frente e tomar uma decisão de fazer ainda muito mais do que vínhamos fazendo antes. Esta foi a reação que teve Josué. Ele não se deixou abater-se pela perda de seu grande amigo e líder Moisés. Eles caminharam juntos durante tanto tempo, não foram apenas ali alguns anos de caminhada, foram 40 anos de caminhada pelo deserto, e com certeza eles construíram um laço de amizade e companheirismo muito grande durante todos esses anos que eles andaram juntos. A Bíblia nos mostra que Josué era o homem de confiança de Moisés. A primeira passagem bíblica que aparece Josué na história está registrada no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 9, onde Moisés dá uma missão muito importante para que Josué cumprisse. Esta missão era formar um exército para lutar contra os amalequitas, que estavam atacando os israelitas quando eles estavam acampados no deserto de Refidim. Josué, então, tendo esta missão dada a ele, através de Moisés, Josué ele aceitou este desafio e nesta batalha, com a ajuda de Deus, Josué venceu o exército dos amalequitas. Dali em diante, a história mostra que cada vez mais Josué ia se firmando como um grande parceiro de Moisés, na missão de levar o povo de Israel até a terra prometida por Deus. A Bíblia mostra que Josué era um homem muito temente a Deus e muito determinado. Podemos notar que na caminhada, ali durante a caminhada no deserto, ao lado de Moisés, Deus estava trabalhando na vida de Josué para que ele pudesse posteriormente ser o sucessor de Moisés. Moisés tinha consciência disso e no final da sua vida, Moisés, por ordem de Deus, chamou Josué para ser o seu sucessor. E conforme relata o texto lá em Deuteronômio capítulo 34, verso 9, a Bíblia diz que Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué como um ato de ordenança para que ele o sucedesse.
E este mesmo texto ainda diz que Josué ficou cheio de sabedoria, e os israelitas obedeceram a ele e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por intermédio de Moisés. Então nós podemos notar que Josué tinha uma proximidade muito grande com Moisés. E quando Moisés morreu, Josué poderia ter ficado muito abalado e cultivar em seu coração o sentimento de que não valeu a pena Moisés ter se esforçado tanto para conduzir aquele povo até Canaã e depois ele morrer ali sem entrar na terra prometida. Ele poderia também pensar, eu não sou melhor do que Moisés, né? Se aconteceu isso com Moisés, né, o meu fim ainda pode ser pior. Então é melhor eu abandonar a missão, reunir este povo e voltar para trás. Mas Josué não se deixou ser vencido pelo sofrimento que invadiu seu coração após a morte de Moisés. Ao contrário disso, ele tomou a posição de frente, ele assumiu a sua responsabilidade. E muito mais, após a morte de Moisés, Josué foi um homem usado por Deus, um homem que fez grandes obras, porque Josué, ele não deixou ser vencido por aquele sentimento da perda do seu grande amigo Moisés. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida é assim. Em épocas que menos esperamos, às vezes perdemos pessoas que consideramos como as mais importantes na nossa vida. É a vida desta maneira. E nestas circunstâncias, podemos ter duas reações, como já disse anteriormente. A de ficar abatido e não querer fazer mais nada, até desejar a morte, ou nós podemos ter a reação positiva de erguer a cabeça, olhar para frente e continuar o projeto que Deus tem para as nossas vidas, ou que Deus tem através da nossa vida para este mundo. Como aconteceu com Josué, a morte de alguém pode representar oportunidades para levantarmos a cabeça, olharmos para Deus e dizermos, Pai, estou aqui, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu quero continuar aqui neste mundo lutando, eu quero continuar fazendo a tua obra, eu quero fazer muito mais para o Senhor. Este espírito de continuar a missão estava presente no coração de Josué. Ele foi em frente, ele reuniu o povo, ele encorajou aquele povo a lutar, e Deus honrou esta atitude de Josué. Eu te pergunto, como você está vivendo? Você está abatido porque perdeu alguém? Você está desanimado? Você perdeu todos os sonhos que você tinha? Você optou por desistir? Será que isso tem acontecido com você? Será que isso tomou conta do seu coração? Ouça as palavras que Deus disse a Josué e tome como sendo para a sua vida. Deus disse a Josué, conforme lemos lá em Josué capítulo 1, verso 2, Deus estava dizendo para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu te pergunto, qual o Jordão que você tem para atravessar? Note que a vitória, ela será consolidada somente após a travessia do Jordão. E você pode então dizer, pastor, mas há muitas barreiras pela frente, há muitos obstáculos, eu sou incapaz, eu não vou conseguir. As muralhas que estão à sua frente não podem ser comparadas com as muralhas que havia em Jericó, ali diante de Josué e diante de todo o povo de Israel. Segundo escreveu o Dr. John Garstang, que foi diretor da Escola Britânica de Arqueologia em Jerusalém, ele diz que as descobertas arqueológicas de Jericó, nas escavações que foram feitas lá, confirmam que em Jericó haviam duas muralhas que cercavam a cidade. A primeira muralha era externa, tinha 2 metros de largura, vê que dava para trafegar um carro em cima desta muralha. Mas havia uma outra, ali 5 metros depois da primeira, e esta tinha o dobro de largura, era 4 metros de largura, daria para trafegar um caminhão ali tranquilamente, sobre aquela muralha. Então essas duas muralhas, a interna e a externa,
elas tinham ali uma grande dificuldade, ou elas estavam à frente, impondo uma grande dificuldade para este povo entrar. Eram muralhas altas de 10 metros de altura. E diante de todas essas dificuldades, eles conseguiram vencer porque acreditaram em Deus. Deus era que estava ali com eles, dando todas as coordenadas para que eles pudessem entrar na cidade de Jericó. Aquilo que parece ser impossível para nós, para Deus não há nada que seja impossível. Para Deus, tudo é possível. Foi assim. Para o exército de Israel era impossível atravessar aquelas muralhas, mas para Deus não foi. Ele ordenou, naquela ocasião, que o povo de Israel rodeassem as muralhas durante 6 dias, e no 7º dia deveriam rodear por 7 vezes. Deus disse ainda, na última vez que eles rodeassem a cidade de Jericó, os sacerdotes deveriam tocar trombetas e o povo deveria gritar bem alto. E a Bíblia diz que eles fizeram exatamente aquilo que o Senhor ordenou. E Deus então fez o que eles não podiam fazer. Deus derrubou aquelas grandes muralhas, elas caíram por terra. Não esqueça disso, meus irmãos. Deus pode fazer qualquer coisa. Para Ele não há limites. Portanto, não fique olhando para as dificuldades e para as suas limitações. Não olhe para as muralhas que estão à sua frente. Erga os olhos e olhe para o nosso Deus, o Senhor, aquele que derruba muralhas, aquele que abre mares, aquele que destrói exércitos, aquele que não deixa o sol se pôr para que os seus filhos vençam a batalha. É neste Deus que devemos fiar a nossa confiança. Quando confiamos neste Deus, não há quem possa nos vencer. Deus disse isto para Josué, e isso está registrado neste mesmo capítulo 1 de Josué, no verso 5. Veja o que Deus disse para Josué neste texto. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Observem esta palavra de Deus dirigida a Josué. Ninguém poderá lhe resistir. Isto não era pela força que Josué tinha, mas era porque ele não iria lutar sozinho, Deus iria lutar com eles. Meus irmãos e minhas irmãs, creia nisso. O Senhor é contigo. Ele não te deixará caminhar sozinho. Ele nunca te abandonará. Ele jamais te desamparará. Não estamos numa batalha onde vamos guerrear sozinhos. Deus está conosco. Você precisa crer nisso. Ele poderia até lutar sozinho e vencer qualquer coisa. Mas sabe por que Deus quer que você lute? Porque Ele quer que você sinta o sabor da vitória sendo participante nesta batalha. Deus é maravilhoso. Deus faz coisas grandiosas. Até o próprio Nabucodonosor, um dos maiores reis da era antiga, expressou a grandeza de Deus, conforme está relatado no livro de Daniel, capítulo 4, verso 3. O Nabucodonosor, ele declarou: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Este é o nosso Supremo Deus, que reina para todo sempre. Ninguém pode impedi-lo de que ele faça qualquer coisa que ele queira fazer. E ele tem planos para fazer através da sua vida, através da minha vida. Nós precisamos crer nisso. Como diz o tema desta mensagem de hoje, você perdeu alguém? Não se abata. Deus tem um plano. E neste plano, Deus quer te dar a oportunidade de ser um instrumento nas mãos dele. Você, de repente, pode olhar para o cenário e dizer: pastor, quem sou eu para substituir alguém que estava fazendo um grande trabalho? Se Josué tivesse cultivado este pensamento em seu coração, ele teria desistido na hora. Moisés foi um dos maiores líderes de todos os tempos, e Josué, então, não ficou olhando para quem Moisés era.
com fins de fugir da missão que tinha à sua frente. Mas Josué olhou para Deus, ele olhou para quem ele poderia ser nas mãos deste grande Deus. E isto fez toda a diferença. Ele foi adiante e cumpriu com a missão que Deus o deu para ser cumprida. Ele introduziu o povo nas terras de Canaã, ele fez as divisões das terras entre o povo, ele orientou o povo a seguir a Deus e morreu somente na velhice depois de ter cumprido com toda a missão. Nós podemos confirmar isso no próprio livro de Josué, no capítulo 24, versos 28 ao verso 31, onde o texto lá diz o seguinte: então Josué enviou o povo, cada um para sua herança, e depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. O verso 31 deste mesmo capítulo de Josué 24 diz: o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Quando depositamos em Deus a nossa confiança e nos submetemos a Ele, pessoas são abençoadas através da nossa vida e através daquilo que fazemos para Deus aqui nesta terra. Então, atenda a esta mensagem de Deus. Perdeu alguém? Não se abata. Deus tem um plano. E lembre-se de que os planos de Deus jamais serão frustrados. Você é o convidado especial deste Deus para fazer parte dos planos gloriosos que Ele tem aqui nesta terra. E eu quero nesta hora orar para que você então levante a cabeça se está com a sua cabeça decaída diante do sofrimento. Olhe para esse Deus e tome posse desta palavra profética para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus fará grandes obras e você vai poder confirmar isso. Oremos ao nosso Deus. Eu te agradeço, ó Pai, pela palavra revelada aos nossos corações e que são palavras verdadeiras. Ó, meu Deus, como é bom olhar o Senhor usando pessoas que estavam ali esquecidas neste mundo. Mas o Senhor o levantou porque foram pessoas que acreditaram no Senhor, acreditaram nas tuas promessas e acreditaram, ó Deus, na missão que o Senhor colocou diante deles para que eles cumprissem. E, ó Deus, nós sabemos que neste mundo ainda há tantas coisas para serem feitas. E, ó Deus, tantas pessoas que são capazes de fazer a tua obra. Mas o Senhor diz na tua palavra que o Senhor pega aqueles, ó Deus, que são humildes, aqueles que praticamente nem têm conhecimento. E nós sabemos que o Senhor, ó Deus, é que trabalha, que capacita estas pessoas. Ó Deus, para que elas tenham, então, sucesso no projeto do Senhor e o Senhor seja glorificado. Então, usa, Senhor, esta mulher, usa este homem, dai, ó Deus, o entendimento, dai a sabedoria, dai a força, que o teu Espírito Santo possa conduzir todas essas pessoas em triunfo. Ó Deus, que seja assim para a tua honra e para a tua glória. Peço ainda, ó Pai, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre aqueles que estão enfermos, cura, tira toda a enfermidade, desde a cabeça aos pés. Eu repreendo doença, saia deste corpo e vá embora. Meu Deus, abençoe o trabalhador com salário, os profissionais liberais, autônomos, empresários. Ajude, ó Deus, o teu povo. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas o Senhor é o dono da bênção e eu peço que o Senhor derrame as bênçãos sobre todos. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Foi tão bom passar esse tempo aqui juntos. E eu peço para que vocês nos ajudem a semear a palavra de Deus compartilhando com seus amigos. É tão simples, você pega o link, manda lá para o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, e essas pessoas vão receber a mensagem e vai ser bênção também para a vida delas. E uma outra coisa que eu sempre tenho falado
inscreva no canal. Nós precisamos ter muitas pessoas inscritas no canal, porque este é um método também que o YouTube usa para mandar mensagens para mais pessoas. Então, quanto mais inscritos, mais pessoas vão receber as mensagens. E eu tenho certeza que Deus lhe recompensará de ser parceiros nossos nesta grande obra de Deus. Então, que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.